Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos à segunda parte da lista das melhores leituras de quadrinhos do ano de 2016. Espero que vocês tenham visto a primeira parte. Listas nunca são fáceis de se fazer. Infelizmente, alguns materiais lançados agora no final de 2015 eu não tive tempo de ler. Vai entrar provavelmente na lista de 2017. Então, não vamos perder muito tempo aqui. Vou falar sobre alguns materiais de forma bem breve, até porque a maioria deles tem resenha ou terá resenha futura agora no canal, em breve já. Tipo, o primeiro agora que eu vou comentar com vocês, em breve já vai ter resenha específica. Então eu vou fazer menções honrosas no final de materiais que poderiam ter entrado aqui, mas como eu quis fazer um top 20, e não deixe de acompanhar o top de melhores edições contínuas do ano de 2016. Vai ter mais um vídeo ainda de melhores. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir esses materiais. Quando eu faço esse tipo de vídeo, muita gente vem perguntar para mim, Fernando, aonde você comprou e tal? Então já vou deixar tudo listadinho para vocês. Lembrando que serão mais 10 materiais e sem ordem de preferência. Começando por O Soldador Subaquático, publicação da editora Amino, escrito e desenhado por Jeff Lemire. Vai contar a história do Jack, que é um soldador subaquático, assim como o nome do título diz, ele que trabalha em alto mar, numa plataforma, soldando metais lá nas profundezas do oceano. Ele tem uma família, uma esposa que está esperando um nenê. E essa pressão de ter uma criança vai fazer com que ele rememore algumas coisas do passado, principalmente uma espécie de fascínio e obsessão que ele tem pelo seu pai. Uma história muito tensa, dramática, uma das grandes publicações do ano de 2016. Fica a dica desse material, sensacional. A próxima dica é Reportagens da Quadrinhos na CIA, escrito e desenhado pelo renomado Joe Sacco, um cara premiadíssimo, jornalista, que produz jornalismo em quadrinhos. Nessa HQ a gente vai ter várias histórias curtas de conflitos que ele acabou acompanhando no decorrer dos anos. Então, diferentemente de histórias consagradas dele como Palestina, onde é uma abordagem muito mais minuciosa, engloba todo um volume de páginas ali abordando o conflito entre árabes e palestinos, nessa edição nós vamos ter o conflito não só de guerra, mas também de imigração, a visão dos soldados americanos no Iraque. É uma edição sensacional, porque trata de alguém que está vivendo aquilo lá. Não é uma coisa simplesmente reportada pela mídia. Ele está ali colhendo informações diante de testemunhas. Quem gosta desse lance de quadrinho jornalístico é um prato cheio, material de extrema qualidade. O Rei Amarelo, da editora Draco, que é escrito e desenhado por diversos autores nacionais. Uma HQ de terror, aliás, uma das melhores que eu já li em quadrinhos. Ele vai pegar os contos, né, do Robert Chambers, baseado no teatro maldito do Rei Amarelo, e vai contar histórias muito impactantes, tanto no texto como no visual. Galera, é um material sensacional. Eu indico para quem gosta do terror e daquele terror pesado. Uma das grandes publicações que saiu em 2015, mas eu só pude ler ela em 2016, então tá nessa lista agora. Finório, da editora Zarabatana, escrita e desenhada por Marco Oliveira, que é coautor de Aos Cuidados de Rafaela, que entrou na minha lista do ano passado. Nessa HQ nós vamos ter a história do Frank, o Francisco, um garotinho que cresce no meio da violência e vai mostrar toda uma abordagem em relação às pessoas que vivem em volta do Frank e ele mesmo, de como lidar com essas situações de opressão e de violência que ele passa na sua infância. Ele que é um garoto pobre e que na verdade começa a querer ganhar a vida um pouco ilicitamente. É uma história bem profunda e que tem uma trama bem interessante que prende a atenção do leitor. Fica a dica de Finório para vocês. Mais uma sugestão para vocês, Desconstruindo Una, da editora Nemo, escrito e desenhado por Una. Ela vai contar uma história biográfica dela no ano de 1977 em West Yorkshire, quando ela tinha cerca de 12 anos, e vai rolar um paralelo da vida pessoal dela, dos abusos sexuais que ela enfrentou durante a infância e todo o trauma que fez com que ela percorresse a vida adulta. E em paralelo nós temos um assassino serial que está simplesmente matando mulheres e a forma que a polícia e a mídia tratam a mulher, nesse caso, como vítima. Galera, uma história realmente impactante, revoltante, te dá um certo asco da atitude das pessoas
principalmente naquela época, não que muita coisa tenha mudado agora, é um material que vai ter resenha em breve aqui no canal e é um material de extrema qualidade, vale a pena você acompanhar. O próximo material que eu indico é Charás de Contos de Mil e Uma Noites, da editora Figura, do artista Sérgio Top, o cara que é mestre na arte do desenho. Vai contar a história da Sherazade, né, e os Contos de Mil e Uma Noites, algo bem famoso que a gente já está habituado, mas nas mãos do Sérgio Top se torna um clássico, não só em termos de roteiro, mas na parte visual. Vocês estão vendo as imagens aí? É uma história realmente instigante e alguns contos que, afinal, são Contos de Mil e Uma Noites, eu não conhecia e ele coloca muito bem dentro dessa trama. Fica a dica desse material. Uma Noite em Lenfer, da editora Mino, escrita e desenhada por Dave Calil, que vai contar a história de 5 artistas renomados que acabam se encontrando na capital francesa no final do século XIX. O protagonista é o Van Gogh, né? Pintor Van Gogh, mas ele não morreu, então seria uma espécie de continuidade da vida dele. Eles vão parar numa taverna, junto com esses outros artistas aí, e cada um vai fazer um relato mais bizarro que o outro. Uma história sensacional, tanto em roteiro como em arte. As cores dessa edição também são belíssimas. Tem resenha aqui no canal e eu indico para você dar uma olhada e comprar essa HQ. Pau e Pedra, da Quadrinhos Nascia, escrita e desenhada por Peter Kuper, que vai contar a história de uma terra devastada, o surgimento de um novo império e uma batalha épica envolvendo 2 povos. A história é cheia de alegorias e você consegue situar ela perfeitamente nos dias atuais. Uma história bem emocionante e ele não precisa de nenhuma palavra para transmitir esse sentimento. História foda. Você é um Babaca, Bernardo, da editora Mino, escrito e desenhado por Alexandre Lourenço, que traz um roteiro ímpar muito diferente do que a gente está acostumado. Vai contar a história do Bernardo, que é um cara muito impulsivo, e as ações dele não correspondem ao que ele realmente pensa. Então a cabeça acaba se afastando do corpo em determinadas ações. Galera, uma história sensacional, com uma narrativa bem diferente do que a gente está acostumado, até que Bernardo vai encontrar uma garota. Uma história sensacional que provavelmente vai ser bem premiada no HQ Mix. Finalizando, nós temos BPDP Origens 1946-1947, publicação da editora Mitos, escrito por Mike Mignola, também com o roteiro do Joshua Dysart e desenhos do Paul Azaceta e os gênios Fábio Moon e Gabriel Bá. Vai contar a história desse departamento de investigação sobrenatural, ainda quando o Hellboy está na sua infância. O Trevor, que é o pai adotivo do Hellboy, ele acaba tendo que montar a sua equipe para lidar com as ações do Adolf Hitler, que quando estava na iminência de perder a guerra, ele recorreu ao sobrenatural. Então nós temos ali uma nova casta de vampiros e o Trevor precisa lidar com elas. Uma história sensacional, tem uma arte muito foda dos irmãos, dos gêmeos, né, o Gabriel Bá e Fábio Moon, que são brasileiros, e eu acho que vale a pena você ter esse material em mãos. Então, galera, essa é a lista, mas eu aqui vou mencionar algumas menções honrosas, como IE, do Guilherme Petreca, que saiu pela editora Veneta, vocês estão vendo as imagens aí. A Gigantesca Barba do Mal, do Stephen Collins, saiu pela editora Nemo. E também, entre umas e outras, da Julia Wertz, que também saiu pela editora Nemo. Lembrando que a maioria desses materiais aí tem resenha aqui no canal e os links estão na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de top 20, né, em 2 partes, das melhores leituras de 2016. Lembrando que vai ter mais um vídeo agora mencionando as melhores séries contínuas de 2016. Valeu, galera, compartilhem esse vídeo, se inscrevam e ficamos até a próxima. Fui!